Continuando a reflexão do filme Duas Vidas, hoje vamos refletir a parte que Rus entra em crise. Sempre ouvi falar de que entrar em crise não é algo ruim. A crise faz com que a gente cresça. E sabe que há uma verdade nisso? Quando Rus começa a entrar em crise, ele começa a mexer com as lembranças do seu passado. A sua primeira alucinação, as suas primeiras alucinações são com o cara do avião. E no filme, um avião bem parecido com um avião de brinquedo que ele tinha ganhado da sua mãe. E quando começa a perceber as lembranças, começam a incomodar. Sempre é bom lembrar que essas lembranças eram lembranças inconscientes. Ele não tinha consciência do que estava acontecendo. Como sempre, buscou mascarar toda a sua vida com a vida boa que ele levava, com um perfil comportamental que ele tinha, um estilo sempre bem vestido de galã. Ele não conseguia perceber que dentro de si algo começa a gritar. Ele tentava fingir que estava tudo bem e feliz, mas lá no fundo começa a perceber que não estava bem e nem feliz. Ele tinha tudo, mas não estava se sentindo realizado como pessoa. Suas reações grosseiras, insensíveis com as pessoas, é o reflexo de que algo não estava bem dentro de si. A cada dia que passa, ele se tornava e estava ficando cada dia sozinho. Todas as pessoas próximas de si, ele dava um jeito de afastar, com o seu jeito arrogante, autoritário. Rus estava cada dia mais sozinho e se tornando um cara, uma pessoa isolada. Estava perdendo todas as suas amizades. Ninguém mais conseguia conviver com ele. Seu jeito grosseiro e autoritário era a forma que ele encontrava para mascarar os seus sentimentos internos, os quais negava e não demonstrava, não se permitia demonstrar a sua vulnerabilidade, não se permitia demonstrar as suas fraquezas, não se permitia nem chorar. Ele negava os seus sentimentos, negava as suas lembranças do passado, negava o seu passado, não se permitia nem tentar lembrar dessas lembranças. Tentava deixar elas guardadas, trancadas dentro de si, até um dia elas virem todas à tona, representada no filme com a chegada do Rus de 8 anos. O menino representa toda a sua vida passada, vida que tentava esconder. Como já sabemos, passado nunca é passado. O passado me move. O passado tem poder. E com a chegada, ele entra em crise de vez, sem saber e sem entender nada. Passa a viver uma realidade que não consegue entender. Nas primeiras conversas com o menino, começa então a perceber que não era feliz e nem realizado. O menino faz com que Rus, adulto, comece a questionar os seus valores, a sua posição social, tudo aquilo que conquistou, o que faz aumentar a sua crise pessoal. Rus adulto sempre tentava justificar a sua crise com a vida boa que ele tinha. Usava essa justificativa como fuga, como desculpa, e muitas vezes desculpa esfarrapadas. O momento central da sua crise e também uma inspiração é quando ele se encontra com a repórter. No diálogo com ela, Rus começa a cair em si, principalmente quando a repórter faz com que ele comece a entender que o menino veio para ajudar ele a resolver algumas questões do passado. Não é Rus adulto que precisa ajudar o menino, mas ao contrário, o Rus adulto precisa se permitir ser ajudado pelo menino. Quando ele volta para casa, depois do diálogo com a repórter,
ele começa então a fazer este processo de autoconhecimento. Ele começa a se permitir a entrar em camadas mais profundas da sua existência, do seu passado. E no filme se dá pelo diálogo que ele começa a ter com o menino sobre o seu passado. Rose adulto começa a entender que se ele quer resolver o problema, ele precisa descobrir a origem do problema. E para isso é necessário fazer uma investigação do seu passado. Passado que por anos estava esquecido. Ele precisa então começar a lembrar, relembrar os momentos do passado, os momentos nos quais ele já tinha esquecido e até mesmo fazia questão de esquecer. E foi nesta investigação, neste diálogo, que Rose adulto começa a entender todo o seu passado. No diálogo entre os dois, Rose adulto pede mais informações sobre o seu pai. Foi onde que Rose menino fala que às vezes o pai é bravo e comentou do medo que ele tem do pai e que também não teve coragem de devolver o parafuso ao pai. Rose adulto no momento não consegue entender. Na continuidade do diálogo entre os dois, ele consegue chegar na lembrança da briga na escola. Rose adulto achava que esse era o momento central, este era o momento mais importante e que ele deveria então vencer aquela luta para que ninguém mais o humilhasse. Mas quando ele começa a se dar conta, ele consegue entender que o ponto central não é a luta, mas as consequências que a luta traz, principalmente o momento que a sua mãe vai à escola o buscar. Quando chego em casa, o momento com o pai. Esse é o ponto central que precisa ser restaurado, curado, ressignificado e perdoado. Rose adulto, no início do seu processo, no início da sua caminhada, no início da sua jornada, lá no começo da sua crise, dos seus primeiros questionamentos, das suas primeiras visões, alucinações, como muitas pessoas, Rose quis negar tudo o que estava acontecendo. Podemos até tentar fugir, podemos até tentar negar o que está acontecendo, mas não conseguimos por muito tempo. Todos nós que já passamos por um momento de crise, sabemos que no começo é difícil de aceitar, é difícil de entender, passamos por momentos de muitas reflexões, de muitos questionamentos pessoais, muitos porquês vêm à nossa mente e com o passar dos dias vamos amadurecendo a ideia, vamos abrindo a nossa mente, vamos conseguindo compreender, responder os nossos porquês, vamos refletindo toda a nossa vida. E a crise faz com que a gente cresça. Por isso não tenha medo da crise. Não tenha medo de passar por crise. Dê esta chance para você. Busque a sua transformação. Se permita cada dia ir ao encontro da sua criança interior. Se você começa a ter estes questionamentos, se permita se questionar cada vez mais. Dê esta chance para você e vá ao encontro da sua criança interior.